Agora, pessoal, quando a gente fala de Mauro Cid, a gente está falando, por exemplo, do caso das joias. E aí tem um levantamento que foi feito pela Folha de São Paulo que aponta que Jair Bolsonaro devolveu 55 presentes dos quais que ele recebeu, de autoridades estrangeiras durante o mandato. E nessa publicação, o jornal afirma que 87% desses itens são avaliados em menos de R$9 mil. As joias sauditas, por exemplo, que estão sob investigação, não entraram nessa lista de 55 presentes que foram devolvidos. Agora, Fábio Piperno, a gente está falando de 55 presentes do universo de 19 mil. Veja, quando um sujeito tem um cargo como o dele, à época, presidente de um país grande como o Brasil, é natural que ele receba presentes, mimos aí, toda hora. Cada um que vai lá, um embaixador, um amigo, um empresário, essas pessoas levam mesmo, querem fazer alguma gentileza, alguns levam para ficar bem com o poder, essa é a lógica. Não? E aí, ele não é a exceção. Isso acontece porque o presidente se chamava Jair Bolsonaro ou José da Silva. Agora, na hora de ir embora também, quando você tem todo aquele monte de presentes acumulados e tal, ele também não vai lá, ele não vai chegar para um funcionário lá, para o João, e falar: João, vamos lá comigo separar o que eu quero levar e o que eu quero deixar. Também não é assim, tá? É claro que, às vezes, passa alguma coisa que provavelmente deveria ter um outro caminho. Não se contesta isso. Algum tipo de erro, algum presente indevido pode ter passado nisso. Por exemplo, um boné. Você vai lá pegar o boné, você já tem o boné, vai devolver o boné. Eu não imagino um presidente da República, de qualquer que seja o país, paradinho na frente daquela pilha para fazer uma triagem. Sim. Não é assim que funciona. Agora, há presentes valiosos que ele resolveu pegar. Então, veja, o Alan fala: mas no caso das joias que entraram, o máximo que poderia acontecer é o crime de descaminho, uma pena pequena. Ok, uma pena pequena de 2, 3, 4 anos, mas veja, a gente está falando de um ex-presidente da República e, nesse caso, lá de Guarulhos, por exemplo, é uma pena pequena. Mas aí ele leva um outro lote lá para os Estados Unidos, é uma outra pena pequena. Perder a primariedade, né? Lógico, de pena pequena em pena pequena, ele perde a primariedade, tem um monte de multas, e aí? Quer dizer, o ato imoral, ele vai se perpetuando. A defesa diz que ele tinha respaldo legal para ficar com os artigos. A defesa diz, como, por exemplo, a gente viu esse tweet. Se o advogado do Bolsonaro não dissesse: olha, o meu cliente é inocente, eu, obviamente, trocaria de advogado. Eu nunca vi advogado algum falando: olha, o meu cliente é bandido e é muito culpado. Agora, Gani, a gente está falando desses 55 itens que totalizam um valor de pouco mais de R$440 mil. E os outros milhares, entre eles as joias, que têm valores, claro, que poderiam totalizar números muito superiores. Isso coloca Jair Bolsonaro e o seu entorno numa enrascada? Não, acho que por esse aspecto não, né? E até falando do crime que eu falei que ele poderia incorrer, é o crime de descaminho por não ter, supostamente, se ele teve participação nisso, por não ter declarado à Receita Federal. Não é o fato de ter recebido as joias e ter ficado com as joias. Isso não é crime, não tem lei que regulamente isso, como também não tem lei dizendo que ele não poderia vender as joias. Tem uma lei que diz que recebimento de presentes como documentos históricos você não pode vender. Então, por exemplo, um anel utilizado por uma rainha, aí não poderia vender, deveria ser incorporado ao acervo público. Mas uma joia, algo pessoal, ele poderia vender, por mais que isso fosse imoral. Agora, vender declarando para a Receita Federal. Então, em relação ao que a reportagem trouxe, Evandro, não vejo nenhum problema. Até porque o ex-presidente Lula, Piperno, dos 144 presentes, se eu não me engano, que ele recebeu, ele ficou apenas ele devolveu apenas 9, o resto ele pegou para... Até uma obra do Aleijadinho. Pagou 11 mil de multa. Até uma obra do Aleijadinho. Primeiro que a lei, ela mudou. Então, a gente tem que... Não, a lei não. A orientação. A lei não mudou. Mudou também. Não. Aí em 2016... Orientação do TCU. Vem a orientação do TCU. Isso. O Lula foi presidente até 2010, né? Então as regras eram outras. Agora, mas a ética e a moral se mantém a mesma. Sim, então, mesmo assim, o TCU foi lá, retroagiu, falou: bom, isso aqui não poderia ter ficado com ele, e multou. E devolveu algumas coisas e pagou multa. Isso tira a seriedade da questão, hein, Gustavo Segredo? Tira. Eu sou contra qualquer questão que seja
a moral sendo, sobretudo, de um ex-presidente ou de um presidente. Então, a lei diz uma coisa. A lei não é clara, tem uma recomendação do TCU. Eu não consigo esquecer de 11 containers que foram pagos pela OAS num depósito, sequer pagava o depósito o ex-presidente Lula, e agora a gente está questionando sobre o Bolsonaro, que acho errado. Isso que eu ia perguntar, uma questão exclui a outra? Não, as duas estão erradas. Mas aí, o outro dia escutei um advogado que ratificava uma coisa que eu ensinava na universidade para os meus alunos, que era a diferença entre o legal e o ético. E uma questão era, por exemplo, é ilegal você atravessar um farol em vermelho. Mas se você estiver com alguma pessoa que precisa de algum auxílio hospitalar, você evade a legalidade para cumprir com uma questão ética, salvar a vida da pessoa. Então aqui você vem e fala, peraí, não sei se é legal, como menciona o Alan, mas tenho certeza que não é ético. E aí você vem um presidente hoje que mostra um relógio de 80 mil reais que recebeu do presidente francês Chirac, mas na época não tinha uma determinação do TCU. Então, peraí, então a gente tem que se reafirmar só no que é legal? Estamos falando do presidente da República, o ex-presidente da República. Se o Bolsonaro cometeu esse erro, se não é um delito, é um erro, é de alguma maneira antiético também. Tem que devolver, não tem a ver com ser um ou outro. Os dois estariam errados. O que me chama a atenção é por que somente atacamos a um lado e esquecemos do outro. É uma falsa simetria. O Lula ganhou o presente, ele está usando, ele não saiu aí para vender, para fazer contrabando disso aí. Mas não tinha que devolver? Ficou? Não, teria que devolver se houvesse a regra. Não havia uma regra em relação. Mas aí não tem. Então, aí a diferença entre legal e ético. É que a moral, a ética, ela é atemporal. A ética não tem uma data. E como ele está usando, se alguém agora falar, escuta, o senhor vai ter que devolver ao final do mandato, porque tem uma coisa, o presidente pode usar. Ele não pode ficar com esse negócio para ele indefinidamente. Mas não foi agora que ele recebeu, recebeu antes. Recebeu em 2005. Então ele que era o guardião, era o fiel depositário. 8 anos atrás. Agora, ó, só uma correção aqui, eu falei 144 foi a Dilma e ela devolveu 6. O presidente Lula recebeu 568 e devolveu apenas 9, Piperno. Mas o Bolsonaro disse 9 mil? 4h28 da tarde, daqui a pouco a gente volta com o pessoal da rádio que vai para um rápido intervalo. Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Segré. Não, eu estou pensando que em 2 anos, 2 mandatos diferentes, o Lula quantos? 568 e devolveu 9. E o Bolsonaro recebeu 19 mil? Consta 19 mil. É um número muito alto. Grande, né? É. Fala, Piperno. Não, certamente o Lula recebeu mais, tanto que tinha containers e containers e containers. E estavam lá num depósito. Agora, aí que está o negócio. O que ele devolveu aí, que são 9 da Dilma, não sei quantos dele, são aqueles que o TCU considerou que estavam de forma irregular com ele. Então aquilo tudo foi submetido a uma espécie de avaliação, de perícia. Aí constataram que uma série de presentes que estavam lá nesses depósitos não poderiam continuar com o presidente, que inclusive foi multado por conta disso. E o relógio? Um relógio de 80 mil pode. Um Rolex e outro não pode. E eu não entro no mérito da venda. 90 que deve ser investigado, deve ser punido se teve delito aí. Mas qual é a diferença? Por que a gente sempre encontra essas diferenças? Não tem problema. Se ganhou Lula, ele pode, não tem problema. 11 containers que pagava uma empresa, que era construtora, que tem um dos delatores que avisou que estava corrupção com esse presidente. Esse não é problema. O problema está no Rolex que foi vendido nos Estados Unidos. Tem alguma coisa aí que não está legal. Escondido, né? Um negócio que saiu de forma não declarada do Brasil, que foi vendido de forma estranha, foi recomprado. Errado, isso não está certo. Olha só a suspeita, quer dizer, gente deixando rastro aí. O ponto aí de divergência, Piperno, acho que todos nós aqui concordamos que é antiético, como era antiético também na época do Lula. Tinha que devolver os presentes. Então qual que é a divergência, A divergência é que, tanto aqui, eu acredito que o segredo também, o presidente Jair Bolsonaro não pode responder por algo que não existe lei. Né? Porque só tem crime se existe uma lei. Eu quero chegar em Guarulhos e pegar
5 milhões Não, de peraí, reais a gente está falando de receber as joias. Não, peraí, são duas coisas, Piperno. Eu estou falando aqui em relação ao fato de ter ficado com as joias. A outra questão, e aí eu fui bem claro lá no comentário, eu falei, olha, E por que a ele não ficou com as outras? a tentativa de não declarar, se é que é verdade, mas se houve interferência, se a tentativa de não declarar as joias é um crime, falei, isso aqui é um crime de descaminho. Tentou retirar, inclusive mandou Não, mas a gente lá. não sabe se teve participação dele. Como? O ministro... Como não sabe? Não. Se teve lá Não, na por tentativa enquanto, de tirar as joias de Guarulhos? Não, mas houve um pedido do Jair Bolsonaro, teve o assessor do ministro, esqueci o nome dele, André, não sei o quê, do ministro Bento Albuquerque, tentou passar pela Receita Federal, foi pego, não conseguiu, depois teve a carteirada, mas a gente não sabe se houve um pedido ou não do Jair Bolsonaro. Ah, não, a carteirada foi porque o Jairo, enfim, o coitado militar que estava lá falou, puxa vida, eu quero fazer uma média, eu quero dar um presente mas, de novo, pro presidente que está indo embora. Mas, Piperno, vou lá dar uma carteirada. Houve uma tentativa de não declarar para a Receita Federal? Houve, isso é um crime, isso eu falei. Agora, ficar com as joias e vender, isso não é o crime. O que foi, Segré? Eu gostaria de trazer de novo para o Piperno comentar o relógio. E por um minuto focar no relógio. Se o presidente Bolsonaro, caso ele tenha participado da venda do Rolex, em lugar de ter ido a vender o Rolex, teria ficado. Estaríamos falando da mesma coisa do Lula ficar com um relógio que foi entregue por Jacques Chirac, que vale 80 mil reais, e o Bolsonaro ficar com um relógio que é Rolex, ou não teria diferença? Bom, primeiro que do ponto de vista das regras estabelecidas em 2016, haveriam todas as diferenças. Porque em 2016 se estabeleceu que isso não pode mais. Mas, E aí não, estamos na legalidade ou a ética? Existe uma regra. Ué, mas se nem a regra a gente vai obedecer, imagina questões aí etéreas, questões muito mais subjetivas. A questão objetiva existe uma regra. A regra foi desobedecida. A ética não é subjetiva, não. Viu? sim, a regra é objetiva. Tudo bem, a regra foi desobedecida. Há punição? Não há punição. Esse é o Como não há punição? Não, tem lá no TCU falando, olha, se você ficar com as joias, você deve pegar 3 anos de cadeia. Não tem. Não é lei. Da mesma... Não é lei. Não, mas no mínimo já se prevê em multas, como aliás o presidente Lula pagou. Então nem isso. Quer dizer, se desobedeceu, o TCU na cara dura, no mínimo. Não, e tem um outro ponto aí, Piper, não é que já estava no acervo público ele pegou para ele, né, uma obra de arte. A gente está falando de um presente que ele recebeu, ainda nem estava no acervo público.